A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que estão acessando esse canal Joselito Rocha, canal que aprove a Deus que nós produzíssemos conteúdos para a edificação da sua vida, edificação da igreja. Por isso, se você gostou, se simpatizou com essa palavra, compartilhe, dê likes, se inscreva nesse canal e ajude o pastor a aumentar o tempo de pregação aqui. Nós vamos sempre trazer uma breve reflexão, sempre da palavra da graça de Deus. E se quem está comigo aqui está com a sua Bíblia à mão, abra lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, que nós vamos ler a partir do versículo 20. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz assim: E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, que no outro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento das vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1, do 20 ao 23. O tema dessa mensagem está: como viver livre da culpa. O livro de Gênesis conta que Deus decretou através da sua palavra, era a palavra de Deus para aquela época, que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim do Éden, menos aquela do meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem. A nossa advertência para os dias de hoje não é diferente, porque Satanás, que era a antiga serpente, como diz o livro do Apocalipse, Satanás é inimigo das nossas almas, o diabo, que é o acusador, ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. Então é aquele que não é experiente, aquele que fica com dúvidas. O que acontece? Deus deu um decreto, porque se no dia que você comer, vocês morreriam. E ele aí, certamente não morrereis, brilham os seus olhos, vocês serão como os deuses. Então, na carta de Tiago diz que a tentação, ela não é pecado. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado por ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E lá diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Como Paulo também diz que o salário do pecado é a morte. Passamos a herdar essa questão de nascermos, vivemos e morremos, justamente por causa dessa desobediência. Existem algumas figuras que não passaram pela morte, que foi o caso de Enoque, no Antigo Testamento, no caso de Elias, o profeta Elias. E quando da vinda do Senhor Jesus, na sua vinda gloriosa, quem estiver vivo não passará pela morte, terá o seu corpo transformado. Aquilo que é popularmente dentro do meio pentecostal chamado de arrebatamento da igreja. Mas os que dormem no Senhor, os que descansam no Senhor, têm essa esperança. Porque por esperança, segundo Romanos 8, lá pelos versículos 21, 22 e 23, por esperança nós somos salvos. E o texto aqui ele é bem claro, a questão da reconciliação. A obra de Cristo reconcilia o homem. Porque ele diz aqui, no verso 20, ele, feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. Todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Nós sabemos que todo o universo foi criado pelo Senhor. E Romanos 8
do 18 ao 22 ao 23 fala que a natureza geme, toda a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus, que será na vinda de Cristo. Por isso, tantas catástrofes, tantas doenças, a questão do Rio Grande do Sul, a questão das guerras que tem pelo mundo, as doenças que estão sempre aparecendo, já estão dizendo que poderá aparecer uma doença nova por causa dessa questão do Rio Grande do Sul. A única coisa que eu sei é que já teve um óbito por questão de leptospirose. O problema é que a internet, a gente tem que filtrar muito bem das coisas que dizem por aí, porque o que tem de alarmistas, querendo apavorar as pessoas, é um problema muito sério. Eu sou um tipo de pessoa que fica com a palavra, fala, o sacrifício humano, o show da Madonna, show satânico, o mundo vai acabar. Desde que Jesus subiu aos céus, lá no livro de Atos, diz, os anjos disseram, esse varão de Galileu, esse mesmo que subiu, ele vai voltar. Então, desde aquela época, a promessa da volta de Cristo, ela já é desde 2000 anos atrás. O problema é que acontece alguma coisa, as pessoas colocam aí, Jesus está voltando, pode voltar agora nessa gravação aqui, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 10 anos, 1000 anos, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O tempo é de Deus, não é nosso. E essa palavra aqui, que diz, que no outro tempo diz, vocês eram inimigos, eram estranhos, no entendimento das suas obras malignas. Agora, contudo, vos reconciliou. Ainda diz assim, no corpo da sua carne. A carne de Cristo, que foi açoitada, que foi pregada na cruz. Pela sua morte, para que perante Ele vos apresentar, perante quem? Ao nosso Deus Pai, Criador, nos apresentar santos, irrepreensíveis e sem culpa. E ainda dá uma advertência, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos volverdes do que? Da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, do qual Paulo, eu sou feito ministro. Então nós temos a esperança disso, desse Evangelho que foi prego a toda criatura, no ensinamento de Jesus, de Marcos 16,15, que diz, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós sabemos que é o desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade, como diz 1 Timóteo, no capítulo 2, nos seus primeiros versículos, diz, para orar por todos os homens, para orar por todos que estão em eminência. Não só por os que estão em eminência, orar por todas as pessoas, orar pela raça humana. Porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Mas diz ali, nos seus primeiros versículos, que é a intenção de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas, infelizmente, por causa de homens maus, que nós pedimos a Deus que nos livre, né? Como está em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que nos livre desses homens maus, porque infelizmente a fé não é de todos. Deus abre a sua porta da graça até para Caim, como diz em 1 de João, que ele era do maligno. Deus disse para ele, levanta o teu semblante que está caído, o pecado jaz à tua porta, convém dominá-lo. Ele deu ouvido a Deus? Não. Foi lá e matou o seu irmão, por inveja dele, porque o seu sacrifício não era recebido, e o do irmão não era. Deus tem projetos para toda a raça humana. Seja o determinismo de Deus, seja o livre-arbítrio, a livre-agência, tudo que eu já tenho falado aqui nesse canal, o importante é que Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu coloquei um pequeno resumo aqui que diz assim: a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário foi tão perfeita que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses 1,13. O amor de Deus por nós, pecadores, chega ao ponto de nos tornar sem culpa, sem mancha e santificados na presença do Eterno Pai, Criador, isso se sempre permanecemos nele
em Cristo Jesus. Essa é a perseverança dos santos dada por Deus. Até essa perseverança, aquele que perseverar até o final será salvo, ela é dada por Deus, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos nada. Glória a Deus por isso. Por isso, se você gosta dessa palavra da graça, incentive esse trabalho, dê likes, compartilhe, se inscreva e ajude ao pastor Joselito aqui da Primeira Igreja Batista do Encantar a aumentar o seu tempo no canal do YouTube, amém? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. E até o próximo encontro, se assim Deus o permitir.